control. Não nos deixarmos guiar demasiado pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade, que eu vejo que estão perturbando muitos corações, né? Nós temos fé, acreditamos em Deus, e se alguém conhece as minhas pregações, eu tenho em várias delas falado destes tempos difíceis que estão chegando, que já chegaram, né? E por isso, e o céu nos preparou através de muitas revelações privadas para esses tempos, sobretudo mensagens da Virgem Maria. Então, tranquilos, e não vale a pena grandes alarmes. Viver na graça de Deus, isso vale sempre, né? Mas nesses momentos em que estamos mais em menos contato uns com os outros, penso que é importante, porque não temos tanto acesso aos sacerdotes, ao sacramento. O Papa tem lembrado que a Igreja não pode abandonar os fiéis nesses momentos difíceis. Esse tempo que estamos em casa é um tempo que, em geral, as pessoas agora têm mais tempo livre, embora tenha pessoas que estão trabalhando em casa. Então, a sugestão é aproveitar bem esse tempo livre, esse tempo que você tem. Muitas famílias estão juntas, pai, mãe, filhos, né? Então isso é uma graça. Eu diria que esse convívio familiar nesse mundo que vivemos tão corrido e que tantas vezes os pais não têm tanto tempo para os seus filhos e tudo isso, Deus agora parece que quis uma espécie de retiro mundial. Todo mundo tem que parar e tem que estar em casa. Isso é verdade para todo mundo, para crentes e não crentes. E é engraçado que coincidiu com esse tempo de quaresma, uma espécie de quaresma obrigatória para todo mundo. Então, penso que uma coisa importante é já essa, né? A aproveitar o convívio familiar. Os pais vão poder brincar com os filhos, conversar sem pressas com os filhos. Aproveitar para dedicar mais tempo a Deus, às coisas de Deus, começando por rezar juntos, rezar em família. Eu recomendo muito o terço nesses momentos e o rosário, né? Eu recomendo muito o rosário diário. Então, nesses momentos de aflição, na minha opinião, o rosário é o grande remédio, a grande vacina que nós temos para vencer esses males. A irmã Lúcia dizia que não tem nenhum mal físico ou espiritual que não possa ser resolvido com o rosário, com o terço. Mas os meus filhos são pequenos. Os pastorzinhos de Fátima também eram muito pequenos e rezaram muitos terços. E por isso não tem contraindicações. Reze com os seus filhos, reze muitos terços, ponha uma imagem de Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus, acenda uma vela, crie um bom ambiente de oração. No convívio, eu sugiro, em vez de ficar com a televisão ligada 24 horas, passando sempre as mesmas notícias, causando cada vez mais ansiedade e perturbação nas pessoas, eu sugiro ver as notícias, mas limitar, não deixar, como eu dizia, o dia todo as notícias e desligar a televisão, fazer jogos com os seus filhos, cartas, jogos de tabuleiro, coisas que são muito saudáveis para o convívio em família. Também se preocupar com aquelas pessoas familiares e amigos que se calhar durante o ano não é tão fácil ter tempo, então telefonar, por exemplo, né?
Eu tenho feito mais chamadas, tenho falado com mais amigos, com mais familiares nesses dias e tenho visto que tem sido uma benção. Tem gente que pergunta: "Padre, agora é o fim do mundo e tudo isso?" Nas revelações da Virgem Maria, a Nossa Senhora nunca tem dito que é o fim do mundo. Tem explicado que é o fim de uma época e que vamos viver, no fundo, vamos viver uma grande tribulação, um tempo de purificação. Essa epidemia, na minha opinião, é só a minha opinião, é apenas um pequeno aperitivo para os tempos difíceis que estamos vivendo e serve de preparação, mas as coisas vão ficar bem mais difíceis, segundo as revelações do céu. Mas a boa notícia é que isso é uma passagem para um novo capítulo, tal como o dilúvio marcou um antes e um depois na história da humanidade. Nós vamos viver algo parecido, né? Vai vir um mundo renovado, vai vir uma humanidade que ama a Deus, que teme a Deus. Uma coisa que eu gosto de repetir é que Nossa Senhora, em todas as suas mensagens, no fundo, 95% das suas palavras são para nos preparar espiritualmente. E 5% apenas, uma pequena parte, uma pequeníssima parte apenas para falar de questões mais materiais, mais práticas, digamos assim. Porque aqui e na questão espiritual, todo o ênfase está na santidade de vida, na conversão do pecado, na conversão a Deus, deixar o pecado de vez, na vida de oração, na meditação da palavra de Deus, no rosário, no jejum, e toda a insistência do céu. É isso, preparar-nos espiritualmente para a tempestade que estamos para viver. Tempo que temos mais tempo livre. Seria bom você dedicar mais tempo estudando, meditando na palavra de Deus, leia a Bíblia. Eu fico sempre triste por ver que tantos católicos, uma maioria de católicos, nunca leu a Bíblia. Às vezes nunca leu o Novo Testamento, né? Então, isso, se calhar esse tempo livre que nós temos, é uma grande chance de nós meditarmos e lermos mais a Sagrada Escritura, começando pelo Novo Testamento. Estudar, né? Estudar, ler o catecismo, eu gosto muito do catecismo, né? Estudar o catecismo da Igreja Católica, temos mais tempo, né? Estamos fechados em casa, semanas e semanas, né? Ler outras boas leituras.